También es para cortar cabeza. E aí, gente, como é que a gente tá hoje? Hoje eu tô aqui com a Tássia Pinheiro, gestalt terapeuta, tradutora não oficial de Laura Pouso no Brasil, e para mim, a melhor supervisora em gestalt terapia que há. Para mim. Quem não compartilha dessa opinião, eu não posso fazer nada. A gente vai falar sobre agressividade hoje. Eu acho que, inclusive, um lugar do meu encontro com a Tássia, quando eu falo tanto dessa autorização, porque a Tássia é a pessoa mais mencionada nesse podcast. Ela está aqui hoje, graças, né? E eu acho que a gente se encontrou muito nesse lugar da agressividade e essa autorização que ela me dá, que ela me deu, esse espaço foi para que eu pudesse agredir, sabendo que não necessariamente uma catástrofe se seguiria. Acho que foi ela que me ensinou isso. E aí, dona Tássia, bem-vinda. Oi. É um prazer estar aqui, assim. Me senti muito honrada pelas menções anteriores no podcast. Muito feliz de ouvir pessoas tão queridas, assim, juntas. Até falei um dia no grupo, assim, que o orgulho que eu tenho, se eu posso me orgulhar de alguma coisa, tomar para mim, assim, é de ter juntado tanta gente legal, assim, e que ao mesmo tempo tenho esse orgulho sem poder ter, porque sei também que tem uma pitada enorme de sorte, assim, que eu não fiz efetivamente nada que garantisse isso, mas, como diria, né, a oração da Gestalt, se a gente se encontrar é lindo, senão não há nada a fazer. Então, que bom que a gente se encontrou, assim. Que bom que a gente... Eu acho que você pode muito se orgulhar de ter facilitado esses encontros. Eu acho que é essa parte do encontro que eu me orgulho, assim, de ter me aproximado e juntado pessoas tão incríveis, assim, quando eu ouvi você e a Gabi Faria, você e a Gabi Gibson, assim, foi uma sensação, assim, um quentinho no coração de ver pessoas queridas juntas, assim. Então é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E amando o tema, né? Que a agressividade, eu acho que falar de agressividade é quase... Eu acho até interessante que o convite, para mim, venha com esse tema, porque eu acho que é uma coisa que cola um pouco em mim. Talvez sim. Questionáveis até, assim, mas que a gente pode falar um pouco mais para frente. Mas, assim, eu acho que faz parte da minha história. Pensar agressividade é o meu trabalho de vida, mesmo. Não só o trabalho enquanto gestalt terapeuta, mas eu acho que foi o trabalho da minha vida, dos meus processos psicoterápicos e análise, assim, pensar a agressividade em mim, a minha agressividade e os efeitos disso nas relações que tem, especialmente por ser uma mulher que não tem medo de usar essa agressividade no mundo, assim, quais são os efeitos disso, né? Então, assim, acho que essa é a história da minha vida, assim. Você acha que na tua vida, no geral, essa agressividade já aparecia, assim? Já, muito. Tanto que tem o livro, né, Gestalt de Terapia e Sociedade, tem um capítulo lá que escreve sobre educação, fazendo uma interlocução com a Laura, e eu começo contando um pouco dessa minha história da Tássia, a menininha, porque eu tinha um estereótipo, assim, o estereótipo criado da doçura, né, uma menininha, branquinha, lourinha, e aí ia para a escola com trancinhas que a minha mãe fazia, sempre fazia um penteado, uma coisa, e parecia a imagem da doçura, mas eu sempre sempre questionei muito, sempre não deixei quieto o que é. Por que é? Por que é? Não pode, assim. Eu lembro, e aí eu conto lá no capítulo, assim, de uma cena que é muito viva, assim, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade na escola, e tinha um parquinho que ficava fechado. Era um parquinho que as crianças não podiam brincar. Era um evento especial abrir o parque para as crianças brincarem. E eu não conseguia entender aquilo, porque era o recreio, tinha que ter parque. E eu perguntava, por que não pode? E diziam, porque não tem, olha só o termo, disciplinárias, que era o nome das pessoas que ficavam vigiando as crianças, disciplinárias. Pense que isso foi num período ali logo pós fim, assim, do período de ditadura, né, 80 e poucos, né? Sim. E aí, mas como que não tem? Se não tem, coloque então alguém, se é só o que precisa para eu brincar. Né? Não tem, mas é hora do recreio, não pode. E aí eu ia lá e pulava o muro. Eu pulava o muro do parque e ficava brincando, e aí arrumava um disciplinário para correr atrás de mim no parque. E eu corria e gritava, agora tem disciplinária, pode abrir o parque. Então, assim, desde sempre essa coisa assim não é só porque, desde muito, muito novinha
as minhas primas diziam, tá, você tem sempre uma resposta, tem sempre uma coisa. Eu não tinha sempre uma resposta, eu tinha muitas perguntas. E é impressionante como é que a pergunta incomoda, né? E até quando a gente fala de agressividade na Gestalt, que a gente está falando de uma coisa que não é da violência. Isso, não. Né? Mas eu tenho ficado um pouco impressionada como perguntar pode parecer um ato violento para as pessoas. Sim. Atualmente, assim. E acho que, assim, acho que é um tema importante, acho que é crucial começar fazendo essa diferença, assim, né? O que a gente está chamando de agressividade? Sim. Porque agressividade não como um ato de violência e aniquilação do outro, mas a agressividade como um processo de destruição de algo, e aí na Gestalt terapia faz essa metáfora, assim, como, por exemplo, o processo digestivo, né? Que você pega uma comida inteira e precisa mastigar essa comida, o seu organismo agride ela desde os dentes até no estômago, ali tem todo um processo agressivo de destruição dessa matéria, para que ela se torne, então, nutritiva e alimento para o corpo. Sim, que se integre ao seu corpo e de alguma maneira... E que seja você. E aí não é mais um alimento e passa a ser o seu próprio corpo, assim, né? Algo que faz o seu corpo existir. E aí, nesse processo de agressão ao alimento, tem algo que é excretado pelo corpo, não me serve, não é necessário, né? Inclusive, quem toma milhares de suplementos fica com um xixi bem caro, né? Porque o corpo diz, eu não preciso de tudo isso, vai embora. E eu integro aquilo que é necessário. Então, é dessa agressividade no sentido de uma destruição de algo que está ali inteiro para que possa me nutrir. Então, não é um processo de violência e aniquilação pela aniquilação. Todo processo criativo é um processo agressivo. É pegar algo que é uma coisa e transformar em uma outra coisa. É de transformação, não de aniquilação. Né? Isso, é de transformação, de integração, de poder alienar, né, e excretar aquilo que não me serve e integrar aquilo que me serve. E entender que isso não é universal, né? Porque o que me serve pode não servir para você. E aquilo que eu alieno e excreto, para você poderia ter sido um alimento importante, mas para mim, eu não preciso daquilo, enfim. Então, a gente está falando de uma agressividade nesse sentido, não de violência. E eu acredito que na tentativa de se pensar a violência e as tentativas de aniquilação do outro, e criticar e questionar isso, a gente foi caindo num equívoco de demonizar o processo agressivo, que são justamente as perguntas, questionamentos, alguma irritação, a raiva. Né? Então, se caiu num problema, assim, se tudo é violência, nada é violência nada também. É violência. Né? Se tudo é violência, nada é violência, e a gente passa por uma docilização, assim, uma submissão, né, que é terrível, É uma problematização que eu faço, assim, de que quando a gente não permite que haja espaço para essa agressividade, que é questionar, criticar, pensar junto, não há possibilidade de crescimento. Alguma. De crescer, de se satisfazer, de porra nenhuma. Porque não há. Acho que a gente entra nesse lugar eu acho que a gente entra nessa anestesia que pelo menos eu percebo que a gente tem vivido assim enquanto sociedade. Sim. E para mim é um pouco desesperador, até falando, mano, por favor, vamos ficar puto. Isso. Não, e vamos ficar puto de maneira... peraí, deixa eu achar outra palavra, porque eu ia falar assim, de maneira produtiva, mas aí cai numa lógica de produtividade, mas não é isso. Vamos ficar puto de maneira... a gente haja, né? Com ato, né? Com alguma ação. Assim, porque também tem um ficar puto vazio. Não faz nada com coisa nenhuma também. Né? Só um puto pelo puto. Não serve para nada. Porque, não sei, assim, quem está ouvindo a gente, que talvez não seja da psicologia ou da Gestalt terapia ou dessas áreas todas aí, talvez às vezes se cria uma caricatura de que o processo psicoterápico ou o processo em Gestalt terapia tenha a tentativa de deixar as pessoas mais dóceis. O equilíbrio parece que está ligado a pessoas pacificadas, pessoas que não se irritam. Pessoas com essa voz que você está fazendo. Isso, com essa voz que eu estou fazendo. Assim. E aí isso é uma outra coisa da minha história com a agressividade, que eu acho que a gente até se encontra nisso. Porque eu quis fazer psicologia,
eu quis ser gestalt terapeuta, mas eu nunca me pareci com o estereótipo de nenhuma dessas duas coisas. Sim. Na época, assim, a gestalt terapia que eu estudava, assim, tinha muita relação, assim, com o zen budismo, com essa coisa, e tava todo mundo lá de meio hippie, né, e eu digo, nossa, eu não sou essa pessoa. Eu não sou, mas, enfim. E sabe o que é muito maneiro? Como o que a pessoa olha, o que as pessoas veem e o que às vezes tem uma distância abissal. Eu estava lendo, eu tive que ler para pós o Duas Faces da Gestalt Terapia. E eu estudei taoísmo a minha adolescência inteira. O meu método de conseguir me autorregular é a meditação taoísta. E o Paul Goodman fala do taoísmo, né? E aí, a última coisa que pensam sobre mim é que eu possa passar pelo taoísmo ou pelo zen budismo, sabe? Olha e só. eu passo, né? E aí eu acho que também tem essa confusão, assim, a gente vai tomando a coisa, principalmente, né, quando a gente pensa Ocidente e Oriente, a gente vai tomando a coisa para si num lugar tão distorcido. Porque são caricaturas, são figuras inteiras, assim, você falou assim, figuras, a gente tá aqui, né, no podcast. Exatamente. E aí eu acho legal porque é figuras, né, e se você pega uma figura de maneira inteira, né, e cria uma caricatura dela, não é aquilo, é uma caricatura, é um exagero de um aspecto, assim, né? E eu acho muito engraçado, assim, porque tem muita contradição no que as pessoas falam, vendem como zen budismo, como taoísmo, e aí agora lançaram mindfulness, né? E cara, eu acho muito engraçado, porque você já viu algum provérbio chinês desses que contam que o monge estava lá meditando, e aí vem alguém encher o saco dele. Sim. Ele nunca é uma fofurinha. Nunca. Ele nunca é fofo. Eu nunca vi um monge desses contados sendo uma gracinha, sabe? Sim. Ele é agressivo nesse sentido gestalt. É agressivo. E assim, eu fico pensando como que a gente está tendo muita dificuldade hoje, como você bem colocou, de suportar perguntas, porque parece que a pergunta ela é uma negativa, quando na verdade eu não estou negando, eu estou perguntando, né? E para mim, perguntar é o ato agressivo que a gente faz com as ideias. Para mim é isso, né? Eu brinco assim, a enzima digestiva pergunta. Sim. Um alimento inteiro, ele não serve para nada, ele só serve quando ele é destruído e integrado. E parece que hoje a gente tem palavras de ordem para todas as ideias, para tudo, né? Inclusive no campo daquilo que a gente acredita eticamente, a gente precisa ter coragem de colocar os dentes nessas coisas que nós acreditamos eticamente, para destruir até que se torne de fato integrado a mim. Porque são repetições, assim, de ideias inteiras, em que a pessoa não... Se você perguntar, você é imediatamente taxado de alguém que nega e ataca a causa. Não. É preciso abrir espaço para a pergunta. É preciso abrir espaço para agredir essa ideia, esse alimento, e ela se torne nutritiva para aquela pessoa, de fato. Eu acho que isso é o que mais me encanta na Gestalt terapia, tanto que quando eu vi assim, que o primeiro livro que começou antes de ser Gestalt terapia, inclusive o nome é Ego, Fome e Agressão, eu sempre me pergunto para onde foi a agressão na Gestalt terapia. Por que a ideia de Gestalt terapeutas é sempre uma ideia pacificada, docilizada? Por que a gente tem tantos gurus na Gestalt terapia? Por que as pessoas colocam outros, assim, pessoas que são referências, que fizeram trabalhos importantes e que fazem trabalhos importantes, mas aí essa pessoa precisa ocupar um lugar inteiro. Ela não é uma pessoa que fez isso aqui e fala disso de maneira interessante. Ela é uma pessoa inteira, inteiramente aceitável, inteiramente, eu vou engolir ela inteira. E aí, na hora que eu descubro que naquela pessoa tem algo que não deveria estar, eu também preciso excretá-la inteira. Por isso que eu digo que eu tenho pavor de fã. Né? Fã, assim, que idealiza, que faz um monte de coisa, porque ele engole você inteiro e cospe você inteiro. E te aniquila, né? Isso é a coisa de querer aniquilar, de fato. Isso, aniquila, porque eu não quero olhar para essa pessoa ou para a ideia que ela traz e colocar meus dentes ali. Eu quero uma ideia inteira, eu quero pronto. Né? E aí eu fico me perguntando para onde foi a agressão em Gestalt terapia, em que hoje a gente tem, até em processo de formação de Gestalt terapeutas e outros espaços, uma dificuldade muito grande de cada um lidar com aquilo que ele toca na relação de maneira
direta um com o outro. Né? Então, que você fale comigo, não tem espaço para eu dizer, Marta, não foi legal, o que você está tentando fazer aqui? Não, eu preciso imediatamente colocar você na posição de você precisa ser aniquilada. Ou integralmente admirada. Né? Ou integralmente admirada, assim, não tem espaço. E eu só posso admirar você enquanto eu vejo você como uma figura inteira. Eu não posso admirar você se tiver uma marca ou uma mancha de algo que não é aquilo que eu previa, que eu espero. E eu acho que fica no lugar do que deveria ser, né? E eu me sinto muito convocada nesse lugar em muitas relações, né? De ter que gostar de tudo. E eu sou um saco, entendeu? Eu não gosto de tudo em mim, eu não vou gostar de tudo em ninguém. Sim. Tá entendendo? Assim, acho impossível. Eu tava, inclusive, conversando com uma amiga esses dias, inclusive com a Gabi Gibson rolou esse papo também, em algum momento na internet, assim, de o que atrai a pessoa e o que afasta a pessoa da gente. E aí o que atrai e o que afasta pode ser a mesma coisa para pessoas diferentes. É por isso que eu gosto da vinculação que a Gestalt terapia traz inicialmente assim com os processos fisiológicos. Eu brinquei ainda há pouco com a história dos suplementos, porque assim, se você tiver com deficiência de vitamina B12, né, vai ser maravilhoso que você faça a suplementação disso e vai te fazer um bem danado, e você precisa daquilo, e vai ser, né? E para mim, tanto pode ser, né, um xixi mais caro, quanto pode ser, inclusive, um problema, o excesso de algumas, né? Pode ser um grande problema. Então, eu uma vez escrevi um texto que eu nunca publiquei, nunca fiz nada disso, mas que eu comecei me questionando assim... Vamos publicar? Vou falar bem alto aqui. Não sei, vou pensar. Mas, assim, não era um texto científico nem nada, não. Era mais, assim, divagações, que é... Por que o meu não ataca tanto o outro? Eu fiquei me perguntando assim, por que aquilo que eu não quero e afirmo para o outro que não quero gera tanto mal-estar? E aí eu estava pensando isso a partir de uma decisão que eu tomei há um tempo atrás, né? Eu saí de um trabalho que foi um lugar muito importante para mim, mas que deu para mim, né? Eu tinha já entregue tudo que eu tinha, precisava de outras coisas, sabe? Assim, daquele alimento eu não precisava mais, eu precisava me alimentar de outras coisas, viver outras coisas, e ali não me servia mais. Eu não estava dizendo que ali não era bom de maneira alguma. Eu não estava descartando como uma coisa que não presta, como um lixo ou algo que... Não, eu só estava dizendo que, para mim, isso aqui deu. Eu não quero mais. E eu vi algumas pessoas se afastando, pessoas que ainda queriam estar naquele lugar, pessoas que fazia todo sentido para elas, se afastando e se defendendo, assim, como se... Você não querer isso que eu quero é uma afronta para mim. Sim. O que serve para mim não serve para você. Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Por que você se acha melhor? Eu não afirmei isso. Eu não fiz essa avaliação de eu sou melhor ou pior. Não. Eu só não quero. Eu só não quero. Ficou muito essa questão, assim, por que o meu não é tão ofensivo quando o outro quer continuar dizendo sim para aquilo? Sim, eu não pensei em nada que eu pudesse dizer. Assim. Mas tu captou, assim, a ideia, Marta? Não, captei muito, porque o que eu pensei são coisas que eu não quero que vá ao ar de jeito nenhum. Entendi. Aí eu dei uma paralisada, entendeu? Eu sei. Mas é quase como se eu dissesse assim, vou colocar um exemplo aqui de nós duas, assim, como se eu dissesse para você assim, Marta, não é o caso, então vamos numa coisa fictícia. Eu não cansei de atender, cansei de ser gestalt terapeuta. Cansei. Para mim, a gestalt terapia é isso, aquilo outro, papapá, ressaltando, gente, isso aqui é fictício, tá? Eu acho isso tudo. E você é gestalt terapeuta, você está atendendo, e aí você precisa me convencer do porquê que você ainda faz isso. Não, eu estou dizendo porquê que para mim... E aí... Agora eu consegui pensar numa coisa que eu posso falar. Eu acho que é a coisa de ser incapaz de escutar o outro, assim, da incapacidade que a gente tem de ouvir, sem tomar para si. Assim, é um fenômeno muito... Essa coisa da trend, que até você fala bastante disso, Sim. de tudo tem que ser para todo mundo. Isso. Né? Porque se não for para todo mundo... desqualificado, né? Isso. E aí, assim, acho que para muitas pessoas que você entra em contato, você é referência. Você tem um lugar de referência. E aí eu fico imaginando que, eu não quero mais. Porra, se a taça... Eu acho que... eu tive esse momento com você quando eu te conheci, assim, de confluir, assim, de... Quero agradar a taça, quero que a taça goste de mim, quero que ela goste de tudo em mim. O que a taça faria nessa situação? Isso passava por mim. É feliz esse momento para mim? Não, porque é raro isso acontecer. Só que
eu te digo assim, tá tudo bem que isso seja um momento, porque se a gente pensar no processo de desenvolvimento, a criança tem esse momento, aí a criança eu coloco, porque a gente pode ser criança em algumas coisas que a gente está começando. A criança tem esse momento de precisar do modelo e de reproduzir, só que também ela precisa do momento em que ela vai amadurecendo ali na adolescência e ela consegue eu preciso me separar daqui. Sim, Então tá tudo bem que você tenha esse momento desde que você não fique nele, né? Sim, então, quando eu falo isso, assim, é porque foi difícil para mim, assim, perceber o lugar que eu tava com você. Eu falei, cara, eu não habito esse lugar com frequência, eu não admiro pessoas com tanta frequência, assim. E como você me deu muito espaço, eu falei, nossa, esta mulher, né? E ainda nossa, essa mulher, mas é de outro lugar. E aí, eu acho que, a partir disso, assim, se a gente não percebe que tá nesse lugar, quando essa pessoa que a gente botou nesse palanque faz alguma coisa que destoa muito do que é possível pra gente, e do que a gente tá vendo e conseguindo ver, a gente se sente demandado a fazer o mesmo e começa a responder sobre si uma coisa que não é nossa. E tanto que, assim, falando da nossa relação, Marta, eu acho que um dos momentos mais importantes foi quando você disse assim, eu quero parar a supervisão. Sim. Eu achei aquilo ali, para mim, foi assim, chegamos, né? Não que o objetivo de uma supervisão seja suspender a supervisão, tá? Parêntese aqui, para depois não dizer que eu disse o que eu não disse. Uma supervisão, ela é um processo que acontece sempre, assim. Mas aí, de novo, falando da nossa relação, não é da supervisão de maneira inteira, mas na nossa relação, justamente por causa dessa insegurança que aparecia, assim, né? E eu via que você tinha ideias muito interessantes, estava criando coisas interessantes, mas de alguma maneira a minha presença era como eu precisava dessa validação. E aí, quando você conseguiu se retirar dessa posição, e peraí, que eu estou precisando ficar um pouco só para conseguir fazer minhas coisas, depois eu volto, se precisar, eu falo, ou vou procurar outra pessoa, eu disse assim, é isso. Porque, de novo, não é sobre o processo de supervisão, nessa relação, o que essa relação precisa. Exatamente. E aí, quando você consegue agredir a ponto de dizer, eu preciso me separar de você, é quando a relação pode acontecer de verdade. Sim, exatamente. A questão é que, às vezes, eu acho que esse fenômeno, né, de quando eu digo não como afeta o outro, é muito mais sobre o lugar que o outro coloca a gente. Sim. E aí se torna muito difícil se relacionar, assim. E eu acho que também porque o outro, será que o outro se questionou já o suficiente sobre o sim que ele está dizendo? Exato. E aí, de repente, o meu não bagunça as coisas. Espera, não, deixa aqui que já estava inteiro sim, é sim porque sim. E aí, talvez, o meu não comece a botar em questão coisas que eu não quero questionar. Tá abrindo aqui questionamentos que eu não quero. Tem uma coisa que a agressividade, até comentei isso numa postagem de alguém falando sobre curiosidade infantil, né? A curiosidade, ela é um processo agressivo. Ela é agressividade viva. Por isso que você educar crianças de maneira obediente, que elas só respondam ao que você manda, e aqui eu não estou falando de educar crianças sem limite. Limite e obediência são coisas diferentes. Absolutamente. São coisas diferentes. Né? Eu acho que, inclusive, se confundiu muito isso, a ponto de que as crianças estão sofrendo sem limites, por famílias que estão perdidas, dando para crianças decisões que não têm condição de tomar, não deveriam tomar, e isso é negligência. Isso é negligência. Né? Dá para crianças opções e uma soltura assim tão grande que elas ficam... não tem condição de maturidade e possibilidade de articular com isso. Assim. É tipo dar para um bebê um pedaço de picanha. Isso, assim, não tem o que ele fazer com aquilo. Não dá. Então, assim, quando eu falo de obediência, os meus filhos sempre tiveram hora para dormir, o que vai comer, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode, como é que trata, como é que lida em tal situação, que não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, isso é limite. Sim. Agora, a criança que ela só sabe obedecer, ela só sabe responder ao que é mandado, e não há espaço para que a curiosidade, para que a pergunta, para que isso apareça, ela não consegue manejar a agressividade. Sim. Não consegue. E aí essa agressividade, que é um instinto em nós, ela vai escapar em algum lugar, ela tem que escapar em algum lugar. Sim. Então, a questão não é como inibir a agressividade em nós, a questão é como que a gente aprende a conduzir, a direcionar esse processo agressivo. A viver isso de uma maneira... A viver. Né? Eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso sair atacando e destruindo tudo e todos, porque a gente vive numa civilização. E para viver num processo civilizatório, a gente, inclusive, precisa dar uma abdicada em algumas
alguns instintos e desejos aí, né? Porque a gente precisa se socializar. Sim. Mas eu posso canalizar isso para outros lugares. Eu preciso. Eu tô te ouvindo, assim, e tô concordando com você quando a gente tá pensando em clínica, desenvolvimento e tudo mais. Me vê essa coisa do Cláudio Castro, e aí eu lembro que tem muito, assim, tem corpos que parece que não precisam se integrar ao processo civilizatório. Sim. Assim, Palestina, Sim. Rio de Janeiro, chacina. E isso me deixa, assim, eu acho que isso também é um contraste que é muito interessante e tem me vindo muito, assim, eu tenho pensado muito nisso. Porque ao mesmo tempo que eu vejo corpos absolutamente anestesiados, sem poder questionar e agredir, e até mesmo às vezes eu acho que em algumas situações a violência vai ser necessária. Esse podcast não apoia a violência, por motivo jurídico, não apoia a violência. Mas tem situações de abuso, né? Tem situações que não tem como talvez sair daquilo ali, né? De outra forma. E, ao mesmo tempo, corpos muito autorizados à destruição, à aniquilação do outro, ao extermínio. Assim. E eu chego num lugar de a minha cabeça queima, Sim. sabe? A minha cabeça queima, porque eu estou começando, inclusive, eu que dei o mestrado, mas eu estou me vendo tão demandada a ficar obedecendo em tantos lugares que eu penso, por que eu não posso ser demandada a obedecer num lugar que vai me dar um título de mestre? Não é mesmo? Eu odeio essa demanda, mas... Colocar agressividade em jogo, assim, poder criar, por isso que eu estou fazendo essa articulação assim, de agressividade com a curiosidade, isso não está aberto e disponível para todo mundo, né? Sim, não. Algumas pessoas, de fato, ficam à margem dessa possibilidade. São pessoas que são convocadas à obediência sempre, assim, porque você é uma classe inferior, você obedece. O ditado, né, que todo mundo conhece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. É isso, né? Manda quem pode, e aí temos aí todos os privilégios, e obedece quem tem juízo, porque senão você morre. Eu podia mudar para manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Isso, Acho que... E aí eu penso assim que a agressividade, de fato, em algumas camadas, ela não está disponível, assim, temos aí o caso que foi o bafafá da internet, né, não sei como é que é isso, se eu posso falar isso aqui, se eu não vou ser processada juridicamente, mas acho que não, vou só descrever o que aconteceu, né. Fala supostamente, né, com a esquerdogata, né, que aconteceu, né, que foi exposta daquela forma ali toda do que aconteceu e as coisas que ela falou, e eu não vou me aprofundar nisso, mas a principal questão ali é quem pode fazer o que ela fez e continuar inteira. Exatamente. Quem pode fazer o que ela fez e continuar inteira? Desafiar daquela forma, naquele tom, com aquela altivez e continuar inteira. Quem pode fazer isso e quem não pode. Aí é o grande diferencial. Assim. Ali não tem... Não. E ela sabe disso. Sabe que pode. E acho que, em alguns momentos, essa diferença, ela pode ser usada e deve ser usada, mas para produzir alguma coisa que gere um ganho coletivo, né? Não como forma de, enfim, ridicularizar ou diminuir uma outra pessoa. Mas se você pode, então o que você faz com isso que você pode? Exatamente. Você diz para um policial que ele é um mero concursado que ganha não sei quantos, ou você coloca o seu corpo em jogo para alguma conquista que tenha um sentido justamente para essas pessoas que você já sabe, que você está dizendo ali, que não tem o mesmo poder que você, né? Enfim. Mas eu acho que tem uma outra coisa da agressividade que eu queria falar, Marta, que é assim, o mundo que a gente está vivendo, ele vai ficando cada vez mais violento, né? A agressividade reprimida, a Laura já dizia, agressividade reprimida, como um vapor comprimido, estoura sem controle. Então, o mundo que a gente vive, eu percebo, cada vez mais violento e cada vez menos agressivo nesse sentido dessa agressividade produtiva. Concordo muito. Por quê? Primeiro que a gente tem, toda a nossa subjetividade é afetada por esse modo de vida novo que a gente tem. A gente tem um modo de vida em que eu preciso agredir muito pouco para conseguir as coisas. E isso pode ser ótimo. Por exemplo, nós duas estamos nos encontrando, Juazeiro do Norte, Petrópolis, com uma facilidade absurda. Sim. Se em outro momento, ou eu precisaria, no mínimo, saber se você está em casa para ligar para sua casa. Tem uma série de processos aí. Eu não quero aqui ser saudosista não é nesse sentido. É só assim, como é que o modo que a gente vive tem efeito sobre esse processo agressivo. A gente precisa fazer menos para ter acesso às coisas. Eu preciso fazer muito menos esforço para ter acesso à minha
falando do lugar que eu tenho, né? Tenho condição de comprar, de pedir um delivery, e a minha comida chega mais fácil a mim. O programa de televisão eu assisto na hora que eu quero, não preciso me programar para isso. O curso que eu quero, eu não preciso estar disponível na hora, alguém vai gravar para mim. Eu vou... Tem sempre um jeito. A gente perde cada vez menos. A gente perde cada vez menos, no sentido assim de, eu não posso, eu topo perder isso aí porque eu não posso. Então as coisas estão todas estruturadas de uma forma que exige cada vez menos o nosso corpo. Sim. E o corpo, o movimento do corpo é um ato agressivo, assim, né? Eu me desloco até algum lugar, eu estou presente num lugar, estou ausente no outro. Eu preciso lidar mais efetivamente com os efeitos daquilo que eu faço. Hoje a tecnologia, ela suspende muito isso. Isso tem um efeito sobre nós. E a gente está cada vez menos agressivo nesse sentido. E, em contrapartida, a violência lá em cima. Assim, basta ver o que acontece nas redes sociais, como que é o próprio cancelamento. É isso, é violência. Não é agressividade, é violência. Porque não há espaço para questionamento, para camadas, para complexidades. Nuance, quem é a nuance, né? O que é a nuance? É binário. Sim. Então, a violência lá em cima e a agressividade cada vez menor. Eu digo que, assim, uma coisa no povo brasileiro, a gente tem uma coisa que o povo brasileiro é um povo muito caloroso, afetuoso, isso, aquilo, outro, e acho que somos incríveis, somos maravilhosos, não queria morar em nenhum outro lugar, essa é a verdade, não quero morar nem fora do Brasil, nem fora do Nordeste, mas eu acho que a gente é também um povo que sabe usar pouco a agressividade e usa muito da violência, no sentido de manipulações. Assim, a gente tem muita dificuldade com ser mais direto, em poder questionar, em poder afirmar o que quer. Né? Ou a gente vai por um jeitinho e uma coisa, ou se parte para uma coisa violenta demais, inclusive fascista, né? Assim, numa violência. Não tem algo mais direto. E eu vivi isso com outras pessoas de outros lugares, assim, que eu percebi, me dei conta em mim, como era difícil lidar com a forma mais reta daquela pessoa, e eu pensava, ela não está sendo violenta, ela não está sendo mal educada, que desconforto é esse que está em mim? É só porque ela olhou para mim e disse. Eu sou muito essa pessoa, assim, né? Eu acho que é a perda do online, a gente convive mais online e tal, e geralmente estamos eu e você. A maior parte das vezes. Às vezes no workshop tem mais gente. E aí tem a inibição que eu tenho de falar em grupo quando eu estou... Né? Mas eu no dia a dia, eu falo as coisas sem pensar. Frequentemente eu falo alguma coisa muito... Sei lá, tem uma coisa que ninguém tá falando, aí eu chego e falo, ih, gente, aquilo ali. E aí as pessoas ficam meio putas, assim, tipo, porra, Marta, cala a boca, ninguém tava falando disso. Na minha família era tipo assim, Marta, por que você tá... Eu era um incômodo, assim, na sala de aula, assim, que eu também tinha dificuldade de falar. Quando eu abri a boca era porque eu não suportava mais, assim, e aí saía uma coisa muito crua. Sim. E é isso. Aí as pessoas dizem muito sobre mim ainda. Eu gosto de você porque você é sincera. E aí eu ficava num lugar, assim, e aí eu percebi que não é porque eu sou sincera. Não é sobre sinceridade. Às vezes eu tô escondendo um monte de coisa ali que eu não quero falar, que eu não quero causar incômodo. Mas é sobre, às vezes, não ter esse filtro que as pessoas têm de não falar aquilo que está passando em ti. É tipo eu olhar pra você e falar, teve uma época que eu queria te imitar em tudo. As pessoas não falam essas coisas. Eu fico tipo, mano, tá aí, sabe? Mas não fala isso, mas cobra você disso que você nunca disse. E aí você fica assim, eu tô sendo cobrado do quê que eu não sei aqui, né? Exatamente, sabe? Assim, pra mim fica num lugar muitas vezes difícil de conviver com as pessoas, porque elas estão cheias de expectativas. Cara, as pessoas também... Eu entro num lugar muito facilmente de ser muito admirada, com alguma frequência, que eu fico, mano, o que é que vocês estão falando, sabe? Tipo, eu não sou isso tudo. E não é me desqualificando, não. Eu me acho uma pessoa interessante, mas porra, peraí. Aí parece que eu cheguei num lugar mágico sei lá quem, Alice do País das Maravilhas, que tem drogas, entendeu? E de uma plenitude, de uma autenticidade, autossuficiência. Eu falo, mano... Tem uma coisa, assim, de uma expectativa de que a gente precisa caminhar para redução de conflitos. Não. O trabalho é ter condição de sustentar as tensões necessárias para coexistir, sabe? Porque não dá para existir junto, sem tensão, sem farpa, sem conflito. Sem pergunta. Sem pergunta, não dá. Eu até digo assim que as amizades que eu
que eu tenho, amizades, né? Elas precisam suportar tensões. Precisam suportar tensões, elas precisam... Porque, assim, se não tem nenhuma tensão, ainda não tem vínculo suficiente, não. Assim. Não é que não tenha valor, tem valor, mas talvez ainda não conviveu tempo suficiente para ter que manejar algumas tensões e desencontros ali. E as pessoas, ao sinal de tensão, a ideia é que eu preciso apagar, apaziguar, eu preciso resolver. Não pode atravessar aquilo, né? Isso, não posso frágil demais para atravessar. Isso, pôr na boca e mastigar. Eu digo assim, mastiga aquilo e vê o que sai ali de interessante e o que você quer descartar. Né? Eu não topo isso. Eu topo muito relações em que alguém diz para mim o que incomoda e a gente briga até e a gente se resolve e avança. Assim. Eu não topo relações em que as coisas ficam apaziguadas. Eu topo a paz, de fato, mas apaziguadas, assim, de um fingimento, numa coisa que... É por isso que eu digo, isso não é necessariamente ser gentil ou ser grosseiro. Não é. Não tem a ver com isso. Por isso que eu te digo que isso faz parte da minha história, porque eu sempre fui a pessoa que eu nunca entendi não poder questionar, eu nunca entendi não poder dizer. Sim. Eu nunca entendi isso, sabe? Assim, uma vez eu passei uma situação num grupo de amigos que eu disse uma determinada coisa que eu não estava gostando, estava me incomodando, tarará, e aí vieram algumas respostas assim que me incomodaram muito. E a resposta, assim, o que mais me incomodava era qualquer coisa que vinha no sentido de acho que não tem necessidade disso, não precisa disso, e para mim quem é que pode dizer o que eu preciso ou não? Caralho, porra, sim. Assim, a pessoa pode até dizer, eu não concordo com você. Tá, É outra coisa. Eu não concordo com você. Ou eu não gosto do que você disse. Sim. Eu não quero oferecer isso que você pede. Eu não tenho isso para oferecer. Eu não posso oferecer. Eu não posso, eu não quero, eu não gosto, e qualquer coisa. Mas, assim, dizer para mim, assim, não traga o incômodo, fique quieta. Por que você está fazendo isso? Por que a gente não mantém o fingimento aqui? E aí, isso tudo que eu falei sobre mim, que eu jogo as coisas assim no meio, é muito engraçado, porque hoje em dia, no online, eu não consigo fazer isso. E aí eu me dou conta do que eu quero fazer, penso no que eu quero fazer, lembro do mal-estar que eu causo quando faço, e aí eu deixo de fazer. Olha só. Mas olha, aí tem outro lado da moeda, né? Porque tudo é uma coisa e outra também, né? Eu acho que por muito tempo eu tenho agredido a minha agressividade, tenho colocado em questão ela. Como? Assim, que teve um tempo que eu não sabia muito bem como usar esse poder que eu descobri que eu tinha. Eu descobri que eu enfrentava e conseguia coisas. Eu descobri que eu amedrontava algumas pessoas, que eu sabia me defender. Eu defendia meus primos, eu defendia, né, tinha uma prima minha que era mais quietinha, assim, quando alguém ia pra cima dela, eu ia atrás, e os meninos vinham provocar, eu ia atrás, eu batia nos meninos. Eu tava testando o meu poder, assim, o que eu posso fazer? E eu comecei a perceber, aí eu comecei a ser tratada como, não mexe com aquela lourinha que ela é maluca, né? E eu adorava ser a maluca, porque isso me protegia daqueles meninos que estavam ali infernizando. E aí eu fui, só que depois de um tempo, você vai crescendo, né? E também não pode isso, não pode aquilo. Mas eu fui aprendendo que cada ato agressivo meu que ia, voltava em mim também alguma coisa importante. E aí, que é o que você está falando, né? Aí eu estava uma travada. Mas aí eu comecei a avaliar o que eu quero disso que eu faço. Porque aí também tem um risco que a gente fica muito apegado nessa repetição e agride por agredir. Eu estou agredindo o quê? Eu estou fazendo o quê? O que eu faço nisso também, né? Sim. E tem uma fixação aí nisso. E aí eu comecei a perceber que talvez eu não quisesse tanto falar em nome de todo mundo, que eu não quisesse estar disponível sempre para levar aquela pancada, porque eu recebia muitos aplausos por ser quem eu era. Nossa, como ela é corajosa, como ela fala, como ela se posiciona, como ela é isso, até hoje eu recebo um pouco disso, né? Nossa, como isso, como aquilo outro, papapá. Tem um custo, isso tem um custo. E aí chega uma hora que você pensa assim, tá, eu sei fazer, mas nem sempre eu quero fazer. Sim. Né? E essas pessoas que me aplaudem, às vezes estão fazendo um uso disso. Para mim, sabe o filme O Coringa 2, que foi um fiasco? Eu sou a única pessoa que gostou do filme. Foi um grande fiasco.
Não sou a uma, não, porque tem outras poucas pessoas que eu conheci que gostavam. Mas, enfim, eu acho que eu gostei, não foi do filme em si, de uma questão técnica, roteiro, isso, aquilo. Não, é que teve uma coisa muito forte, assim, pra mim. Porque no filme, e acho que não vou dar spoiler, não, porque, enfim, né, já é um filme, um tempo, já depois que passou muito tempo, tá por conta, né? É a mesma coisa de dizer que Esqueceram de Mim, a família deixa o menino em casa, ai, viaja. Enfim, não é mais spoiler. Basicamente, o filme trata muito assim, o Coringa tá preso, né, nesse filme já, e a Arlequina, né, ela tá muito encantada com esse personagem. Ele é incrível, porque ele é disruptivo, e ele fez isso, ele fez aquilo outro, e ele é tá, e todo mundo apoia e quer ver o Coringa, e tem uma satisfação enorme das pessoas em ver aquele cara que, né, enfrentou, e é isso, e ele tem um séquito de fãs, e tá. Só que aí ele sofre horrores na cadeia, né? Ele é violentado de muitas formas e ele experimenta no corpo. Só ele experimenta o que é ser o Coringa. Todo o resto tá lá, ó, vai, o Coringa. Ninguém se interessa, esqueci o nome do Coringa. Ninguém se interessa pelo homem. Ninguém se interessa. E eu comecei a me dar conta, assim, aquele filme foi muito marcante para mim, assim. Eu comecei a me dar conta como em algumas relações Tássia era uma personagem. Ninguém estava interessado no depois. Sim. Ninguém estava interessado no depois de eu ter ido lá e feito. Não tinha ninguém. Eu tava só. Você tá falando, me emociona, assim, porque eu compartilho muito disso que você tá falando com você, assim. Sabe quem me fez ver isso? Eu devia ter 17 anos, eu fui numa pombagira. Me consultar, não era terreiro, era só a pombagira. Ela falou, você é uma cabeça de fósforo, né? Você risca, quem pega fogo é você. Quando tem incêndio, só tem você pra apagar. Porque os outros te falam, você vai lá, toma frente, faz, acontece. E é isso, sim, porque no filme ela fica encantada por ele, encantada. Quando ele diz que ele não dá conta, quando ele não dá conta de performar o espetáculo que estava todo mundo esperando, ela abandona, todo mundo abandona. Ninguém está interessado nele. Todo mundo abandona ele e se fixa no personagem. Todo mundo se torna ele. O personagem, assim, né? Ninguém passou pelo que ele passou, mas brinca de ser, de performar aquilo ali. Sim. Então, eu acho que o processo tem essa virada que a gente precisa fazer, que a agressividade, o trabalho da nossa agressividade, assim, da curiosidade no mundo, do questionamento, de colocar perguntas, de colocar os dentes, é fazer isso permanentemente. Inclusive quando você acha, que era no meu caso, que você está ali, eu consigo fazer isso, eu consigo me colocar em ato, eu consigo questionar, eu consigo criticar, eu consigo pular o muro de parquinho, eu consigo enfrentar quem me enfrenta, eu consigo fazer isso. Isso também precisa ser questionado em algum momento. Foi o que eu fiz, assim, pera, mas eu quero fazer isso quando? Eu quero fazer isso para quem? Eu quero fazer isso como? Em que medida eu consigo não fazer isso? Para mim, eu sempre digo assim para as pessoas, se você já consegue fazer uma coisa, se você se identifica muito com um jeito de ser, a pergunta é, você consegue fazer o outro movimento? Consegue fazer a outra parte? Eu falo muito, Você consegue calar também? Ou então, eu calo muito, eu não gosto de... Você consegue falar também? E aí eu falei assim, eu não quero ser a personagem. E eu fui abrindo mão da personagem. Olha que virada doida. Isso foi um processo bem íntimo, assim, que eu falo, porque não faz muito tempo. Comecei a abrir mão dessa personagem e fui. E eu vi alguns vínculos se esfacelando e foi me dando sensação de muita tranquilidade. Sim. Eu disse até para uma pessoa assim, eu disse, talvez você não queira ser minha amiga, eu comigo. Você está querendo ser amiga de uma ideia. Eu não sou uma ideia. Cara, eu não sou. Eu acabei de passar por isso com um amigo. Eu tô te falando isso, eu tô te ouvindo e falando de mim, porque eu tô impressionada. Na hora que você para de entregar o fogo, né? Assim, poxa, mas cadê o fogo? Eu gosto do fogo, eu gosto. E é um processo parar de entregar o fogo. Porque até você se dar conta de tudo isso que você tá me contando, né? Assim, leva muito tempo, leva muitas relações, leva você ver fazendo aquilo de novo, leva estar cansada, leva estar em casa chorando sozinha, leva se sentir sozinha, cheia de gente, porque você tá tomando a frente de tudo. Leva uma ATM lascada que faz meu ouvido zumbi. Exato, né? Eu tava pensando nisso quando a gente não tava gravando. E eu tava me preparando para gravar com você, pensando assim, caralho, a Tássia. Porque tem talvez 2 Tássias aqui dentro, sabe? E aí eu tava falando de você com uma menina da pós, e aí ela
ela falou alguma coisa, eu gosto dela. Eu falei, pô, eu gosto muito da Tássia. Parará, parará. Ah, como é que você conheceu a Tássia? Eu falei, ela era minha supervisora. E aí ela falou, mas vocês são amigas hoje em dia? E eu fiquei pensando, e eu não sabia, sabe? Eu fiquei, sei lá, mano. Eu acho que um pouco, assim. Não tem mais um vínculo profissional, assim. Mas toda aula que ela quer dar, eu quero estar, entendeu? E agora também, depois eu pensei, não é mais toda aula que a Tássia quer dar que eu quero estar, sabe? E aí isso ficou para mim, eu tava pensando, porque eu lembro do momento que eu me senti de igual para igual com você, no sentido de poder estar com você como eu e você. E aí me vem essa coisa dessa profunda admiração que vem desse lugar, né? De dar muito, Sim. né? E o que está por trás de quem dá muito. É preciso agredir isso também. É, com preciso certeza. colocar os dentes nisso, assim. E eu acho que escolher também aonde eu quero, quando eu quero, como eu quero, com quem eu quero, para quem eu quero. Sim. E eu fiquei pensando no teu Instagram, sabe? Sim, isso foi uma coisa, assim, também, né? Tem outras questões que me fizeram isso, mas também isso, assim, eu quero um espaço meu que eu esteja mais segura, com pessoas que eu preciso explicar menos, sabe? Assim, E poder demandar estar segura, né? Isso, sim, não eu sou a menina que pula. Aí, o que eu estava falando da virada, que é interessante, é que, assim, e apesar de ter feito isso, esse momento de começar a colocar, agredir um pouco, assim, esse jeito e repensar o que eu estava disponível, o que tinha de personagem ali para as pessoas, né, e que estava conseguindo só ver aquilo que é, sei lá, interessante, uma baita projeção, né, eu não consigo fazer isso que ela faz, então... E aí eu sei de maneira muito, muito honesta, porque para mim isso é humildade, é poder falar de si para cima ou para baixo, sem exageros, assim. Eu sei que é bom estar perto de mim. Eu sei que é. E demorei para reconhecer isso. Eu sei que é. Sim. Eu sei que eu gosto, eu me entrego, é bom, eu quero fazer parte, eu me vinculo, essa pessoa é importante para mim, ela sabe que ela é importante para mim, eu sei que eu entrego, mas eu comecei a pensar assim, tá, mas eu também quero receber. Eu quero alguém que me olhe. Eu também sou o Coringa, mas eu não sou só, né? Eu faço aquilo, mas eu também sou a pessoa que... o nome, né? Sim. E aí, eu, por incrível que pareça, fazendo essa volta, que parece que era uma forma de amenizar o meu jeito, não foi. Eu lembro que eu falei para uma amiga assim, a Tássia do Velho Testamento vai voltar. Que é aquilo que se fala, né? Assim, tornar-se a si mesmo. Eu, ao parar um pouco de ser tão intensamente aquilo, acho que posso ser mais aquilo que sou. Entende, assim, a coisa, uma volta, assim, que dá... Perfeitamente. Entendo. Porque eu não estou a serviço do que estão pedindo ali para mim. Eu acho que abre espaço para ser cuidada. Sim, porque a agressividade, ela tem um custo, né? Tem, pra caralho. E eu tava te ouvindo e pensando nas últimas conversas que a gente teve, que foram rápidas, que eu também não estava podendo dar atenção, e eu tava sempre ficando com a sensação de eu queria dar mais atenção pra Tássia, sabe? Eu tava muito com isso na cabeça, assim, porra, será que o que tá acontecendo? Como é que ela tá? E aí você tá me contando tudo isso e eu sou uma pessoa que gosta de cuidar. E eu nunca senti esse espaço com você, sabe? De vem cá também, deixa eu te dar um abraço, te dar um chameguinho, sabe? Do meu jeito, que é o meu jeito. E ultimamente eu tô sentindo essa vontade de falar, cara, e aí? Sabe? Eu acho que tem muito a ver com o que você tá falando aqui, né? De eu poder também perceber que, opa, cadê? O que tá acontecendo aí nessa célula que você tá, sabe? E isso também é agressividade. Porque esse nomezinho, ele tem uma carga estranha, né? Feia, assim. Essa coisa de se movimentar entre lugares diferentes. Isso se manter em movimento é agressividade. Não se fixar numa coisa só. A Laura tem uma coisa a Laura Peus, né? Que para quem não conhece, é uma das fundadoras da Gestalt Terapia, e a única mulher, inclusive, como fundadora, e que ficou muito tempo aí esquecida, só como a esposa do Fritz Perls, ou aquela que trabalhava com o corpo em Gestalt Terapia, que isso é a definição mais rasa, pobre e incompleta e inexata sobre ela. Sim. E assim, um pouco dessa indignação, dessa raiva que surgiu em mim, colocou em movimento essa questão agressiva de trazer ela mais para frente, assim. Mas
O que eu queria falar dela ela sempre dizia que tensão é energia, e energia é uma coisa muito cara para a gente desperdiçar. O nosso trabalho não é dissipar a tensão, é ir onde a tensão está. E, através desse ato agressivo, assim, fazer uso dessa energia para criar o que precisa ser criado. Porque aquela tensão ali, ela está contendo alguma coisa, né? Então, como é que eu vou junto? Então, para um gestalt terapeuta, precisa saber trabalhar com agressividade, precisa suportar a tensão, o incômodo desse ato agressivo. Porque se a gente fica numa tentativa de pacificar e docilizar todas as relações, é por isso que as pessoas adoecem. É por isso que os sintomas vêm aí. Porque eu não posso agredir. E claro que a gente tem uma série de estruturas que impedem isso, uma série de estruturas. Imagina, um trabalhador, ele pode efetivamente colocar os dentes sobre os modos do trabalho dele, desfazer, refazer. Não tem essa possibilidade. Está todo engessado dentro de uma norma que é muito maior e muito mais forte do que ele. Né? Então, as pessoas que chegam para a gente no processo, a maioria das vezes estão todas engessadas e travadas por um monte de estruturas que são dados de realidade ou fantasias, mas que têm um efeito muito forte em deixar esse corpo contido. E o nosso trabalho é justamente o outro. É justamente outro. É por isso que não tem espaço para dar aula em psicoterapia, assim, né? Em gestalt terapia. Não dá para eu ensinar as pessoas como fazer nada, porque a gente estava falando de uma coisa de agressividade, estava falando mais desse impulso, e de repente a gente está falando agora de cuidado, porque não tem a ver com o conteúdo em si. Né? O que é a agressividade? É a pessoa que vai lá e fala e faz, carará, ou é a pessoa que cuida, que chora e que pede colo e que se retrai? É a pessoa que é capaz de se movimentar através de questionamentos, colocando em questão o que ela acredita, o que ela vê, o que ela faz. Né? É isso que é agressividade, é colocar em questão, é curiosidade, e se? E se? Sim. E se não fosse assim? E se eu fizer isso? Como que é experimentar isso aqui? Como que é essa comida aqui? Como que é o gosto disso? Eu gosto. Não gosto. Eu não gostava disso, agora eu gosto. Nossa, eu nunca comi tal coisa, agora eu comi, eu gostei. A primeira vez que eu comi... Fazer essa sempre analogia. Sempre comi, parei de gostar. Isso, sempre comi isso aqui, agora odeio isso aqui. Ou então, adoro isso aqui passou a me fazer mal. Eu gosto, mas me faz mal. É muito... Eu vivi assim, vejo experiências na clínica, inclusive disso aparecer no corpo de pessoas que se desfizeram de relações e de modos de vida que faziam muito mal, mas sentem muita saudade daquilo, apesar de saber que faziam mal, e vivem no corpo isso, de começar uma série de intolerâncias alimentares. Então, assim, eu amo tal coisa e não posso mais comer. Olha que coisa incrível. A pessoa se desfez de algo que ela amava e ela agora sente falta, mas ela precisava se desfazer, e o corpo dela isso acontece também, assim, eu gosto de comer tal coisa e já não posso mais, porque me faz mal. Então, assim, eu amo perguntas, gente. Você acha que falando, se eu for resumir, assim, a agressividade, eu amo poder questionar tudo e qualquer coisa, questionando. Tá até na minha bio do Instagram, tá, gente? Tá escrito isso, certeza é armadilha, mas eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque se a gente tem certeza das coisas, elas estão fixas, elas estão acabadas, não tem mais nada para ser feito. Acabou. Eu acho que a certeza é a morte, de alguma maneira, assim. A psicologia, às vezes, atrapalha um pouco nesse sentido. Sim. Essas normas psicológicas do que é o bom, o que é o mal, o que é o ruim, porque parece que as pessoas, quando elas agem de uma determinada forma, elas não precisam ser colocadas sob questão, porque aquele é o jeito bom. Exatamente. Bom para quem, né? A partir do que, como se definiu o que é bom, porra. Isso. E se você está tão seguro dessa posição, você pode se questionar. Pode se questionar. Não vai nem doer. Não, tá tudo bem. Assim, quando eu tomei algumas decisões difíceis na minha vida, eu fui muito questionada. E estava tudo bem ser questionada, porque se você não pode questionar algo, já fique ciente que tem alguma coisinha aí que você não está muito seguro, né? Sim. Você pode questionar, é um bom sinal.
se aquilo está aberto a ser questionado. Acho que quando a gente pergunta e tem toda essa proibição velada do questionamento e da pergunta, acho que a gente entra em contato com o enfrentamento do que a gente não sabe. E a gente está com uma demanda de saber de tudo. Sim. Né? Tem que saber tudo. Tudo tem que ter opinião, tudo tem que saber, tudo tem que falar, articular, produzir conteúdo. Vi uma série e nessa série eu aprendi, eu vi um filme e aprendi. Tudo tu aprendeu, tudo tu sabe. Tudo... Mano, não saiba. É um saco. Insuportável. E assim, fazendo um parêntese, né? Quando eu digo que tudo precisa ser questionado, eu estou falando de perguntas genuínas. Eu não estou falando de um questionamento que coloca em xeque existências, experiências. Não é colocar em xeque uma pessoa, sabe? É diferente. Pergunta como quem quer de fato saber. Não pergunta como quem quer afirmar. Né? Porque tem perguntas que não são perguntas, são afirmações, são negações, são pontuações, são ataques. São perguntas retóricas, né? Assim, eu não quero saber a resposta. Eu estou questionando você porque eu quero questionar você, eu quero destruir você. Não, eu estou falando de pergunta mesmo, pergunta e querer saber aquilo. É quase a pergunta científica, né? Isso. Assim... Eu, de fato, quero entender, eu, de fato, quero saber, assim, eu não sei. Sim. Eu acho que a pergunta, ela precisa do não saber, uhum. Né? Assim, não adianta perguntar uma coisa que eu sei, se eu sei, eu não preciso perguntar. A pergunta quer saber, né? Teoricamente é isso. Eu fico assim, quando você falou, todo mundo sabe tudo, todo mundo hoje já sabe tudo, tem que fazer um comentário sobre tudo muito rapidamente, inclusive, né? Assim, muito rápido, não tem espaço. Tem um monte de coisa hoje que eu olho e eu digo, nossa, é muito libertador dizer assim, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu penso isso, mas eu também penso isso, eu vejo isso, mas eu também vejo aquilo. E talvez eu também não precise eu dizer algo sobre isso agora, né? Porque eu estava falando desse novo modo de vida nosso, que implica sobre as nossas formas de subjetivação, assim, de contato com a realidade, que você falou das trends, né? Tem pouco processo criativo. A gente precisa assumir poucos riscos. Eu quero saber o que a rede social quer de mim, o que os meus espectadores querem de mim, o que o algoritmo quer de mim. Eu não tenho tempo para pensar o que eu quero produzir, o que eu quero fazer, se eu quero produzir, se eu quero fazer, como eu quero fazer, né? E é uma coisa assim, gente, eu não estou falando para você que está ouvindo, eu estou falando de mim, inclusive, nisso, porque isso, a gente não escapa disso. Não, né? Sim, exatamente. Tudo que é dito aqui é da nossa experiência, eu acho. Assim, não é uma acusação contra vocês, porque tem gente nem que é fala uma regra. Vocês aí que estão... Não é. A gente está muito inserido nisso e é uma coisa que eu tenho tomado cuidado, assim, sobre mim mesmo. Assim. Isso que tu falou da experiência de assistir uma coisa, de ver uma coisa e pensar o que falar, eu tenho me policiado muito mesmo. Pera, por que eu tenho que falar disso? Como é que eu já tenho uma elaboração sobre isso? Assim? Para mim, assim, honestamente, eu quero ver um filme, eu quero ver. Aí eu quero a experiência completa de ver um filme, inclusive de dormir no meio do filme às vezes. Que delícia! E fazer do filme uma grande série, com muitas temporadas que você assiste em uma semana. Sabe? Ou então, assim, pô, meu cônjuge fica puto comigo, porque às vezes a gente tá vendo um filme que ele que escolheu, aí eu tô vendo, achei uma merda. Aí eu durmo, aí eu não quero mais ver aquele filme. Aí ele fala, você não tem como saber se é bom ou ruim se você não terminou de ver. Eu falei, eu tenho como saber que estava uma merda para mim. Eu tenho como saber que eu não quero saber se ele é bom ou ruim. Exatamente. Eu quero mais. Sabe? A Bebê Rena ele viu, eu não vi. Eu achei, foi muito angustiante pra mim aquilo ali, eu achei meio chato, nem lembro mais o que eu senti. Cara, e eu vi antes de todo mundo ter visto, porque ele se interessou muito. Sim. Aí ele começou a ver, eu dormi no segundo episódio, nunca mais eu voltei. E virou um boom de todo mundo falando pra cá. Gente, é uma grande libertação você deixar um filme ou um livro no meio do caminho. É uma grande libertação. Eu não conseguia fazer isso. Era como se fosse assim, eu não estou conseguindo, que aí são as introjeções, né? Eu não estou conseguindo, se todo mundo gostou, como é que eu não estou gostando? Eu não estou sabendo ver ainda. Agora é assim, gente, eu não vou perder meu tempo, não quero. Isso serve para tudo, assim, às vezes até em algumas relações, eu te digo, sabe, Marta? Às vezes eu estava me queixando de algumas coisas que alguém tinha feito comigo, aí alguém disse assim, eu já tenho problema com isso, quem está próximo de mim já sabe. Mas fulano é uma pessoa boa.
vamos lá. Eu não sou juíza de ninguém. Eu não estou no julgamento de caráter de ninguém. Se a pessoa é ruim, até porque eu acho isso uma coisa dificílima de afirmar sobre qualquer pessoa. Sim. Mas eu estou fazendo a avaliação só assim, igual do filme. Não tá legal para mim. Tá ruim, tá me fazendo mal. Eu não estou. Só não tá legal para mim. Eu não tô dizendo que a pessoa é boa, que ela é ruim, que ela é... Nada. Só não tá legal para mim. O que pede de mim eu não tenho para dar. Só isso. Inclusive, eu lembro da supervisão que você me ajudou a fazer isso. Eu encontro. Porque eu tinha isso em algumas relações de não estar gostando, não querer estar e ficar, mano, eu estou... Eu não posso fazer isso, a errada sou eu tenho que gostar, tem que ser bom, por que eu tô fazendo isso? Eu tô destruindo essa pessoa. Essa pessoa tem os motivos dela, né? Exatamente. Sim. E aí você falou, cara, tudo bem, mas você não tá bom pra você. Sim. E você só falou isso pra mim, não tá bom pra você. Eu falei, é verdade. E aí, assim, eu tenho o direito de que não esteja bom pra mim, eu não preciso aniquilar essa pessoa porque não está bom pra mim. Não. Eu também não preciso me manter na relação não estando bom pra mim. Eu posso honrar nós duas. Exatamente. Né? E me retirar da relação, porque pra mim não está bom, sem destituir aquela pessoa da humanidade dela. Não é assim. Eu não tô dizendo pra você que você é uma pessoa terrível, eu tô só dizendo que aqui não funcionou. E aí, nesse sentido, eu sei que tem uma série de questionamentos aí da oração da Gestalt, né? Que, para quem não conhece, é uma coisa assim que fica realmente num lugar meio individualista, assim, eu sou você é você, eu faço minhas coisas, eu faço as minhas, né? Uhum. E se a gente se encontrar é lindo, se não há nada a fazer. Tem uma coisa bem do espírito de uma época, assim, né, de uma tentativa de diferenciação, de uma individualização talvez excessiva, mas como usando a minha agressividade, sem tentar docilizar tudo, eu tenho um pouco de problema também de tentar rechaçar completamente isso e transformar num outro polo, né? Nós somos sempre... Tem uma coisa que eu acho interessante nessa oração da Gestalt, que é essa afirmação que eu acho bonita sobre o encontro. Isso, para mim, é o que mais me pega, que eu amo. Se a gente se encontrar, é lindo, senão não há nada a fazer. Isso, para mim, essa é uma oração para mim. Uhum. Eu acho que o encontro, e aí falando agora das relações, assim, ele é uma sorte, não é uma fórmula, é claro que tem cuidados que a gente oferece numa relação, é claro que tem tudo isso, mas o encontro, o que faz você tolerar alguma coisa daquela pessoa, suportar algumas coisas e querer ficar, e o encontro, ele é algo, é para além das fórmulas. E é bonito, ele é de uma sorte, assim. E se não dá, não há nada a fazer. E isso, eu não acho que é assim, não estou nem aí. É porque não é pela força que se mantém uma relação. Não é pela força. Ou a gente se encontra e tem uma disponibilidade minha e sua que casa a ponto da gente conseguir manter o encontro, ou não. Se por algum motivo você não gosta, não quer, eu não tenho como. Não é um foda-se, né? Não é um foda-se. É uma afirmação de um fato, assim. É uma afirmação. Não há nada a fazer, porque não há. Não, nada a fazer. Eu acho que muitas vezes, pelo menos, eu acho que a gente entra na fantasia de que vou mudar, vou me modular, vou aprender a lidar, vou mudar o outro, ele vai melhorar, ele vai fazer porque ele me ama. Não vai, não tem o que ser feito. Quando não há encontro, não há. E quando há, é uma coisa assim, eu vi o podcast da Vera Iaconelli com a Renata Lopretti, achei muito legal, assim, muito legal o tom da conversa, assim, e a Renata fala uma coisa interessante da história de vida dela, assim, de ver o casamento dos pais, uma coisa muito conturbada, que demorou para acabar, enfim. E ela disse que aquela experiência deu para ela uma ideia muito forte de que ela não permaneceria numa relação a qualquer custo, né? Que ela não toparia. E ela imaginou que, então, com isso, assim, acho que não vou ter um casamento longo. Mas, por incrível que pareça, ela disse, estou no casamento aqui, sei lá, será mais de 20 ou 30 anos. Estou casada com a mesma pessoa, assim, mas não ofereço nenhuma receita. Não consigo responder para você por que deu certo. E eu achei isso tão honesto e bonito, assim, porque hoje tudo vira receita. E aí se perde o processo criativo, que isso é a agressividade, o processo criativo de encontrar um jeito, uma forma que sirva para você. Tudo precisa virar um modelo. Tudo vira um modelo. Nós
assim, o meu casamento deu certo por isso, ou esse meu trabalho deu certo por isso. Eu acho que pode ter em algumas coisas, é claro que podem ter princípios, ideias e coisas que você pode pegar de uma experiência ou outra e você mastiga e assimila isso de uma forma Como sua. você torna aquilo seu? Você torna isso seu. Mas quando ela disse, eu achei muito legal, porque eu acho muito honesto que pessoas que estão há muito tempo juntas, falando de casamentos, por exemplo, tenham essa honestidade de dizer, tem algumas coisas que a gente sabe que funcionou pra gente, mas eu não sei dizer exatamente o que garantiu até aqui, né? Porque ela mesma diz, não sei pra frente, até aqui. O que fez isso aqui acontecer? E a agressividade também é isso, a coragem de você inventar um jeito próprio de viver a experiência. E aí, você falou na terapia não é um lugar, por isso que eu acho que na terapia não é um lugar de ensinar algo. Isso. Eu fui sua aluna em muitos momentos, né? Como fiz a minha formação no instituto. Uhum. E aí, o que eu tenho trazido para mim é que o que eu aprendo nas aulas, na teoria, nos encontros, tem muito a ver com encontro. Tem muito mais a ver com encontro do que com qualquer um me dizendo como eu devo agir em cima de um caso X ou Y, assim, que é o que eu tenho chamado de aprender com afeto, assim. Porque eu preciso que a experiência que está presente ali me ensine algo. Se alguém fica pegando um PPT ou um slide ou falando da história, aquilo me desconecta, não faz sentido para mim, eu não sei o que fazer com aquela merda, e eu não estou aqui tirando a importância de um embasamento teórico, né? Existe a importância de um embasamento teórico. Embasamento teórico, para mim, é diferente de ensinar a fazer. E isso tá muito forte para mim, porque eu tenho assumido essa postura na vida, assim. Eu não consigo ensinar ninguém a fazer nada. Mas ensinar a fazer mesmo não aí de novo me vem a Laura, né? Porque a Laura, ela foi a fundadora que ficou ali brigando justamente com a falta do rigor teórico do Fritz Perls. Sim. Então ela disse assim, bem, a gente não pode deixar a Gestalt terapia empobrecida de um rigor teórico, porque se a gente tem uma prática, ela precisa ter um rigor teórico. E ela fala, é o equipamento intelectual que nos diferencia dos outros animais, então não podemos ignorar isso. Então, qual era a visão dela, que eu super, assim, acho o fundamental? Você precisa ter, enquanto suporte, enquanto base, esse fundamento teórico é o que nos une e que nos faz Gestalt terapeuta. Essa unidade teórica, essa ética. Sim. Eu preciso ter isso tão mastigado, ter sido agredido mesmo, né, inserido. E todas as outras vivências que eu tenho, para fora desse arcabouço teórico, eu preciso ter ali, para que na hora do processo, o que eu faço é guiado por esse conhecimento. Só que o que eu faço, e aí é a hora que ela fala de estilo. Sim. É aí que tem um espaço para o estilo, porque o fazer tem a ver com o estilo, com aquilo que cada um fez da sua vida, da sua forma de se relacionar, da sua existência. Então, não dá para ensinar a intervenção. O que você ensina é qual é o ajustamento, qual é o sintoma, o que se deu aqui e o que precisa se desenvolver enquanto intervenção para aquilo ali. O que eu preciso desenvolver? Então, na neurose, nesse caso aqui, eu estou vendo isso, isso e isso, essa pessoa precisa isso, isso e isso. Como eu desenvolvo isso aqui? Cria. Qual é a intervenção que você vai criar? Qual é a intervenção que você cria para facilitar esse processo aqui? E aí, o que cada um cria, e de novo, para mim vem de novo isso. Agressividade é a capacidade de você criar um jeito de fazer as coisas. Exato. Você entende, assim, de maneira bem, vou usar a tua conversa com a Gabi sobre receitas, né? Você ter, sei lá, eu vou fazer um purê de batata, né? O purê, ele tem um fundamento, tem que ter batata, tem que ter leite, né? Tem que ter batata, tem que ter leite, é o fundamento ali, né? Só que a Marta faz cozinhando a batata no louro, no leite com louro, né? Com a folha de louro, depois passa na peneira, mexe tudo ali e tá feito. Eu vou fazer, inclusive, desse jeito, eu não fazia. Tássia aqui, que é menos cuidadosa, mais estabanada, impaciente e assim, sei cozinhar, mas não gosto. Bota as batatas para cozinhar, depois amasso ali, jogo o leite, misturo, coloco sal, noz moscada e acabou. Entendeu? Eu faço assim. Então, percebe que tem um fundamento, mas, e de um jeito bem grosseiro, assim, esse exemplo, mas o que eu faço, como eu faço,
passa por mim. Não precisa passar por mim. Em tudo. Exatamente. Passa por mim. Acabou. E aí eu fico. Aí eu acho que é isso, assim, é exatamente isso, assim. Se eu quero que uma coisa seja feita do meu jeito, eu tenho que fazer. Sim, exatamente. Se você quer do seu jeito, sim. Né? Acabou. E aí eu gostaria muito que as pessoas também compreendessem isso, no geral, porque tem uma demanda de que as coisas sejam feitas sempre do mesmo jeito, imitando uns ao... E essa coisa da trend, para mim, é isso, assim, tipo, passa por isso, né? Não é isso. Eu vou falar uma coisa aqui, que depois eu não sei se eu vou querer que fique, mas talvez sim, vai depender de como sair. Eu digo que essa coisa da agressividade, eu sou tão radical nisso, assim, que acho que numa das situações mais difíceis que eu vivi, que foi o meu processo de separação, e que foi de uma forma muito específica, assim, tinha muitas coisas que me machucaram muito, que foram muito difíceis. Se eu fosse para um discurso inteiro, e aí é bem ouçam com agressividade aí, botem as coisas para funcionar, né? Se eu fosse para um discurso feminista limpo e seco inteiro, em que eu só olhasse para uma perspectiva da coisa, que era uma perspectiva real, verdadeira, presente, dolorosa, sim, mas se eu me fixasse apenas nisso, eu não teria conseguido o que eu consegui e que hoje, para mim, é extremamente valioso. Para mim. Para mim. Então, quando eu digo colocar em questão e agredir, eu sou radical nisso, naquele momento em que todas aquelas coisas, numa lógica de uma injustiça, de uma estrutura machista, de um clichê que eu vivia ali, de muito ressentimento, de querer, assim, poder ir poder completamente me colocar numa posição de vítima, que também fui, mas não só, né? Mas se eu ficasse paralisada só naquilo, eu não teria vivido as coisas que eu vivi e que são importantíssimas para mim. Então, eu me ver ali e me botar em questão, me questionar, questionar que isso aqui é o machismo também. E o que mais? O que eu estou fazendo aqui também? O que eu fiz? Eu fiz também. O que eu não quero abrir mão? Do que é confortável para mim ficar aqui e não quero abrir mão? O que assim, não sei se está dando para entender, porque é claro que eu não vou expor detalhes de nada, assim, não quero isso, porque isso é uma outra coisa também, né? A gente acha que a gente precisa devassar tudo o tempo inteiro, e eu acho que é um problema, isso não é pôr esse nosso processo criativo para funcionar, não. Acho que às vezes é se violentar. Mas, enfim, para mim foi muito importante. Então, até nesses lugares óbvios, e que dá um quentinho, é claro que dá um quentinho, assim, de eu poder, eu posso me retirar aqui e me colocar nessa posição de que, olha aqui o que mais uma vez aconteceu, olha aqui como eu tô, olha aqui, olha para mim, olha como eu... Não. Foi isso também, e eu busquei cuidado nisso também, mas não só. E aí, nesse sentido, é que eu acho que a gente colocar, eu sempre uso essa expressão, colocar os dentes, é isso que eu acho agressivo, botar para mastigar aquilo que já está óbvio, aquilo que já está... E esse é o problema das redes. Um post, ele não tem tempo para dente, porque o post ele tem que ter uma frase de efeito. É por isso que você se identifica tanto com aquele post. Mas ele, normalmente, eu digo para vocês, pode pegar o post mais bafônico que você achou na internet, que você publicou, e que você achou que estava sendo a pessoa mais incrível. Aquela é a frase que resume tudo, disse tudo, lacrou, arrasou, diva... Aquela frase, em alguma medida, está errada. Sim. Pode procurar. Em algum momento, ela não é errada, incompleta. Ela não dá conta de tudo, né? Ela não dá conta. Em algum momento ela está errada, né? Ela não vai dar conta disso. Essa coisa mais incrível, a sacada mais incrível, coisa que bate ali, dá aquele... foi isso que eu vivi, é isso que eu sou, é isso que eu penso, é isso que... Ela é incompleta. E é por isso que a gente não pode abrir mão dos nossos dentes. A gente não pode abrir mão dessa experiência de pegar a coisa e destruir e refazer. Esse é o processo criativo, né? Tantas pessoas são enganadas, ludibriadas e são feitas como massa de manobra mesmo. Por quê? Porque não tem condições. E aí, nem todo mundo tem o dente, nem todo mundo tem dente para botar, né? O bebê precisa de alimento líquido,
Isso faz parte do processo de desenvolvimento. E nem todo mundo tem as mesmas ferramentas para destruir a realidade, para pensar a realidade, refazer. Nem todo mundo tem. Então, e de novo, a gente precisa colocar também críticas no que houve. Não é completo, não tem nada completo. É isso, né? Ninguém tem as mesmas ferramentas. Não. Né? Diante de uma teoria, ninguém pode fazer a mesma coisa. Você falou do feminismo, assim, acho que o feminismo é, falando o óbvio, fundamental, né? Me considero uma mulher feminista. Também. Né? Acho que o feminismo tem que abarcar muitas coisas. Só que diante do feminismo, há também violências, demandas que não podemos cumprir, e se não cumprirmos, parece que alguém vai tirar uma carteirinha da gente de um lugar que é precioso, de um lugar que é de amparo. Né? Então, assim, acho que o que você está falando é o que é possível para mim fazer diante disso que tem tantas regras. Né? O que você foi falando, tinha tantas coisas que você tinha que fazer em teoria, porque todo mundo tem uma coisa pronta para ser feita diante disso ou daquilo que é comum, e aí você, ao invés de seguir todas as regras, que nem dá para seguir todas as regras ao mesmo tempo, é impossível, você se checou e viu o que era possível e necessário para você diante daquilo que você estava... E mais, algumas coisas que se eu ficasse presa, não exigiam de mim que eu fizesse nada também, entende? Sim, eu estou te entendendo. Esse lugar que você está falando de ser apenas uma vítima, né? Te conhecendo, acho que você acha isso insuportável. Insuportável, não gosto. E assim, não fazer nada também é fazer algo. Sim, claro. E também tem consequências. Sim, tem consequências. E aí, eu te digo de maneira bem radical, e aí talvez isso desmonte algo sobre mim, que isso também é agressividade, assim, o quanto que a gente deixa cair identidades nossas também, né? Porque as identidades são construídas na relação, e aí cada um cria identidades. Eu tenho, acho que para cada pessoa, você mesmo falou, não soube responder se a gente era amigo ou não, né? Porque elas vão sendo construídas ali, mas talvez isso rompa com algumas coisas, mas eu te digo assim, que diante das ideias e dessas de qualquer coisa que seja, inclusive diante de feminismos e qualquer ismos que tem por aí, eu me vejo feminista, me vejo muitas coisas, posso me identificar em parte, nunca de maneira completa com absolutamente nada, nunca de maneira inteira, porque eu acho que não tem essa inteireza, mas eu sempre vou escolher a minha experiência, a minha vida, o que eu consigo viver, sempre. Por mais que isso destrua ideias sobre mim, me prive de alguns lugares, porque se para ficar no lugar tem que cumprir a cartela inteira. Enfim, eu vou escolher a minha experiência, porque no final das contas, até onde eu sei, eu só tenho essa vida. E a agressividade é um jeito de se manter viva, experimentando a vida. Sim. Eu quero experimentar a vida. E eu quero inventar um jeito que sirva para eu viver. E se o jeito que dizem, por mais bonito, interessante e divino que pareça ser, se apresenta para mim como um impedimento da minha vida, eu vou escolher viver. Eu vou escolher viver. E eu vou usar a minha agressividade para me manter viva. Ainda que eu perca lugares, ideias, identidades, posições, tá tudo bem. Aí é topar perder também. Eu acho que a gente sempre tá topando perder. Sempre. Mesmo que a gente ache que não, a gente tá topando perder. Às vezes a gente não topa, a gente sempre tá perdendo, né? Porque acho que o grande problema neurótico é esse, né? O grande problema neurótico é não querer perder. Não querer perder. Mas se eu fizer isso, vai cair aquilo sobre mim. Aí vai sim. Vai sim. Eu ouvi de pessoas de dentro da Gestalt terapia, inclusive, coisas do tipo, mas se você não faz isso, você está tentando proteger um homem, você não é feminista o suficiente, você está tentando... Eu não estou tentando proteger ninguém, eu estou tentando cuidar da minha vida, da minha relação e dos meus filhos, entende? Quem é que vem aqui cuidar disso? Quem é que vem resolver isso aqui para mim? Ninguém vem, eu não sou uma personagem, gente, para ficar dando show para vocês. Pois é. E é isso, assim, quem é que tem, isso é uma parada que me consome, assim, quem é que tem o poder de falar sobre mim, da minha experiência, o que é que eu estou fazendo, sabe, o que eu deveria fazer, quem é que está aqui?
Quem é que vai, seja lá qual for a porra da consequência que eu viver, vai viver. É a coisa do Coringa. Você me fez querer ver um filme ruim, tá? Olha isso. Vai se querer ver um filme ruim. Puta que pariu, tá entendendo? Porque, E mano. musical ainda, viu? E musical. Não vou Eu ver, amo não. musical. Agora que eu lembrei que é musical, não É vai rolar musical, né? mesmo. Eu amo Coringa musical. não. Eu amo Amo. alguns. Eu gosto de Chicago, eu adoro Moulin Rouge, mas eu tenho um ranço. Mas é isso, assim. Eu tenho muita dificuldade de compreender na Gestalt terapia, Gestalt terapeutas que tentam dizer para os outros qual é a experiência que ele está tendo. Sim. Assim, eu acho isso. Eu sou uma pessoa extremamente contraditória pra caralho, gente. Puta que pariu. Eu falo uma coisa de manhã, de noite eu tô falando outra, porque eu já mudei, entendeu? Não tem essa. Mas, e às vezes eu posso querer dizer pro outro o que, dependendo do contexto, o que ele deveria ou não fazer. Não tô me isentando disso. Mas ficar fixada nesse lugar, de dizer pro outro, de ser detentor do saber, de desqualificar a experiência do. Mano, É muito esquisito, né? Porque é isso que faz sofrer. São essas formas de. Isso é violência, né? Assim, tentar pegar você e dizer, mas você não decidiu isso? Então agora você tem que ser só isso. Você precisa ser. E para ser isso, você só pode ser isso dessa forma, né? Porque eu falando do podcast lá com a Renata Lopretti, eu acho que era isso, assim, era sobre pensar que família, relações, seja o que for, você pode inventar uma forma que serve para você. Muitas pessoas sofrem justamente por isso, porque não botam a sua curiosidade, o seu processo criativo em jogo. Porque, assim, talvez você diga que você não serve, por exemplo, para se relacionar com alguém, porque você está pensando que a relação tem que ser naquele modelo. Mas você serve no outro. Ou você está sofrendo porque você idealizou que o jeito ideal de se relacionar, ou o jeito que tornaria você mais diferentona, mais interessante, seria aquele. Mas aí quando você tenta viver aquele, você conseguiu. Aí você consegue viver aquele, mas mudando tal coisa. Faça. Inventa um jeito para viver. Essa é a verdadeira agressividade. Senão você vive sem participar da sua vida. Eu acho que esse é o processo psicoterápico, assim, você poder falar do que se serve, do que não serve, sem julgamento, sem um ideal a seguir, e ter a coragem de inventar isso que serve para você. Experimenta. Porque às vezes até o que a gente pensa que quer, quando a gente vive no ato, a gente descobre, bem, não era bem isso. Né? É assim o tempo inteiro. O que eu digo é colocar a curiosidade, assim, perguntar o que você queria ver se dá certo, sabe? A criança que ela tenta, ela pega uma coisa e ela vê se encaixa ali, se dá certo. Ela não pensa assim, é óbvio que não cabe. É óbvio que não cabe. É óbvio que não. Para ela não tem nada óbvio ainda. Ela experimenta. Você tá há quanto tempo com o João? Eita, deixa eu ver. 6 anos. E ao mesmo tempo que eu tô com o Jô. É Jô, o nome dele é Luiz Felipe, tá, gente? O apelido dele é Jô, porque eu não aguento mais o João. O João não é o meu, o João é o da Tássia. 2019, a gente começou. Mesma coisa que eu. Quantas vezes vocês mudaram os contratos? Algumas vezes. O próprio fato de eu estar com o João já foi uma quebra, assim, para mim, né? Porque depois de tudo que tinha passado, eu fiquei, não vou querer. E aí tem um monte de coisas que você imagina que é como que seria o certo de fazer, né? Para mim foi muito estranho, assim, eu acho que eu deveria passar mais tempo sozinha, eu acho que eu seria... E aí eu tava assim, seria mais legal de mostrar para as pessoas, né? Só, é mais cool, é mais feminista, é mais desconstruída, é mais um monte de coisa, assim. Mas não foi o que eu fiz, não sou isso aí. Eu vi uma entrevista da Jane Fonda num podcast que eu amo, mas infelizmente é em inglês, né? Então não está acessível para todo mundo, que é o Wiser Than Me, e é maravilhoso. Assim, é um podcast só com mulheres mais velhas, que a Julia Dreyfus, né, do Seinfeld, ela conversa só com mulheres mais velhas, tratando justamente assim, qual é a sabedoria que tem ali na velhice, na mulher velha, né, que é descartada. E esse podcast com a Jane Fonda é lindo, assim, e tem uma coisa que ela diz que eu achei tão honesto, eu achei mais bonita da Jane Fonda, que ela é uma mulher muito honesta. Não tem uma vida modelo para ninguém, ela viveu um monte de relação, e deu certo, e deu errado, e deu um monte de coisa. E aí a Julia fala para ela assim, você tá maravilhosa, você fez plásticas, né? Você fez muitas plásticas, sei que você pensa disso. Aí ela diz assim, pois é, eu não consegui não me submeter a isso. E ela fala assim, me dói muito ver que eu não consegui não me submeter a isso. Eu fiz. Então, assim, admitir, talvez na ideia, o que ela queria ser é a mulher que dá conta de envelhecer e tararara. Ela não conseguiu. E eu acho tão
bonito, assim, de poder admitir, eu não consegui não fazer isso. Sim. E talvez seja isso, a gente precisa experimentar. Por isso que eu sou gestalt terapeuta. Porque a gestalt terapeuta, por essência, é experimental, experiencial. Quando eu me encontro com alguém, eu não tenho um projeto de vida para aquela pessoa, de saúde, do que é certo e do que é errado. O meu único objetivo é ajudar aquela pessoa a se arriscar, a experimentar e ampliar as possibilidades criativas na vida. De poder arriscar, criar uma vida que satisfaça. E se manter criando, porque a gente cria e aí serve e depois a gente recria, enfim. Eu acho que é isso, essa é a agressividade que eu conheço, assim, que eu gosto. Eu perguntei de você e do João, porque é isso, assim, eu não acho hoje possível, pelo menos para mim, eu vejo que a fixação do que tem que ser uma relação, né, a fixidez, assim, tem que ser isso apenas, é muito contraproducente, assim, no sentido de se manter uma relação. Eu ouvia muito das minhas amigas, não amigas tão próximas, conhecidas, mas você é muito livre, como é que você quer ter um relacionamento? Né? Eu tive um relacionamento que era bem escroto, e o problema era que eu era muito livre. E eu falei, ok, encerrei a relação, continuei vivendo minha vida do jeito que para mim é possível. E aí encontrei o Jô muito admirado com a minha liberdade. E foi uma descoberta muito doida, assim, ver que um homem hétero, né, poderia olhar para mim e gostar, no sentido de não tentar me podar, não tentar me diminuir, não tentar me fazer outra, assim. E ele nunca tentou isso. Mentira, isso é um caô do caralho. Tentou sim. Mas... Eu não deixei, né? E aí ele entendeu que não ia conseguir. Eu acho que sempre tem um jogo. A gente sempre tenta na relação ver quanto poder eu tenho aqui. E aí o outro que coloca também... É claro que tem um jogo. Sempre. Nas tentativas dele, ele me pediu, sei lá, tem uma coisa que eu acho que é universal sobre mim como homem, sejam eles parceiros românticos, família, que é você é sensível demais. Eu sempre ia tentando de um jeito de não, então você menos, não. Aí eu já estava num momento que eu falei, amigo, é isso, eu sou mesmo. Se eu vir uma notícia muito triste, eu vou chorar, aquilo vai me impactar, eu vou ficar melancólica. É desse jeito que eu consigo. Sim. Eu não consigo de outra forma. Eu te amo, eu quero você comigo. Tá sendo do jeito que tá dando, assim, sabe? Como é pra você estar aqui, assim, a partir do que dá. E aí era difícil, a gente foi se entendendo e a gente já é outra coisa hoje, totalmente diferente. Totalmente, muda muito. Eu me identifico também com essa tua fala, assim, acho que foi isso, mudou muito a nossa relação, nós atravessamos, né, você também aí, todo mundo, atravessamos uma pandemia, então não tinha muito tempo que a gente estava junto quando veio a pandemia, e a gente acabou começando a morar junto ali na pandemia, muito mais por uma questão, né, pandêmica do que qualquer outra coisa, quase parte ali, quase separa, porque justamente, de repente, numa relação que estava no modelo, assumiu o outro, e aí ele veio para dentro de um apartamento com criança, com tudo, que tudo isso era muito novo para ele, e a gente teve muitos momentos, né, onde botando essa agressividade em jogo, até a coisa encontrar o lugar que precisava encontrar, e encontrou. E aí esse lugar pode mudar também em algum momento. Isso já mudou, do que foi lá, já mudou, e assim, sempre está mudando, e isso que você falou da liberdade, eu também experimento muito isso, assim, acho que hoje a minha relação que dá certo, esse respeito é uma coisa, também eu fiquei, nossa, eu não sabia que eu encontraria a possibilidade de ser tão livre dentro de uma relação, e para mim isso é indispensável, né? E não é preciso não estar numa relação para ter isso, né? É preciso só ter uma relação que tenha essa possibilidade, assim, né? E, enfim, e isso também não é uma regra, isso também não é como é a relação que eu preciso. Exato. Não é a relação certa. Assim, eu ia dizer que é uma coincidência que eu e você tenhamos precisado dessa possibilidade da liberdade. Não, acho que faz parte do encontro, né? Sim. E tudo mais. Mas... Por isso que a gente se encontrou, né? Exatamente. E não quer dizer que todo relacionamento tem que se dar dessa maneira. Né? E também não acho que o que você está falando de liberdade necessariamente é a mesma liberdade que eu preciso, ainda tem isso. Exatamente. Sim, é verdade. Qual é a liberdade que eu exerço, a liberdade que você exerce, como que isso se dá, ainda tem diferenças aí. Muitas, com certeza muitas. Assim, né? Nas formas de viver
tudo isso, assim, o que é o que para quem, né? A gente só tem um nome que virou um código que a gente consegue comunicar como palavra. Uma coisa que na minha relação com o João, teve 2 situações interessantes, assim, para você ver quando você tem que apostar, tem que arriscar, ver se dá certo o que você precisa e quer, né? Logo que a gente começou, mais rápido do que ele falou que me amava. Só que eu tinha vindo de uma separação e eu tenho 2 filhos, então, e eu tinha feito muita coisa ali naquele processo que eu digo que, assim, eu entendi muito do amor nesse processo de separação, assim, vivi muito, não é nem entendi não é uma palavra boa. Eu acho que eu descobri mesmo um amor, assim, que pelos meus filhos, no sentido do que eu estava disposta a fazer para que eles tivessem o que era importante para eles. Inclusive, abrir mão de algumas coisas que eu gostaria muito, assim, de algumas coisas que me lavariam a alma, mas que seria muito ruim para eles. Então, assim, eu acho que eu vivi o amor muito, e eu vivi isso de forma tão grande que eu disse assim, João, eu não consigo te dizer isso agora. Porque eu não sabia se com ele eu já estava... Eu sei que o amor não precisa ser igual, mas eu realmente não... E é difícil, assim, né, para a pessoa que diz isso e você, eu quero estar com você, mas eu não consigo dizer isso agora para você, por tudo isso que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo, assim, as coisas que eu estou abrindo mão, ou enfrentando, ou fazendo, são tão grandes, eu não consigo agora. O João conseguiu não tornar o seu não sobre ele, né? Isso. E ele disse, tá tudo bem, eu não estou perguntando se você me ama, eu estou dizendo que eu te amo. Né? E depois... eu pude dizer, depois disso, eu estava livre para dizer. E a outra coisa que eu vi, assim, acho que foram grandes testes, assim, na nossa relação, que muito no começo eu disse para ele, olha, eu tenho 2 filhos e eu não quero mais ter filhos. Só que ao mesmo tempo, eu estou dizendo para você que você vai se relacionar comigo, que tem 2 filhos, eles fazem parte do pacote, então o que eu estou te pedindo é bem grande, eu não vou ter filho com você e você vai ter meus filhos com você, né? E aí teve pessoas que me disseram assim, isso que você está fazendo é injusto. Eu disse, não é injusto, porque eu não estou dizendo para ele que ele tem que ficar. Eu estou dizendo onde ele está pisando. Eu sou uma mulher com 2 filhos que não quer mais ter filhos. Em hipótese nenhuma. Eu só quero esses 2 filhos. Sim. Ele pode ter uma experiência assim de adotar esses filhos para ele, que foi o que aconteceu. Hoje eles têm, Gabriel fala isso, assim, o Dia dos Pais para ele tem 2 pais, assim, é o que ele diz. Então, mas põe uma aposta, um risco, que é justamente assim, você agredir os modelos, agredir um pouco essa ideia de que só tem uma forma, agredir de que se você não fizer isso, ele não vai ficar, se você não fizer aquilo, eu vou precisar apostar, eu vou inventar um jeito aqui. E essa coisa de injusto com ele. É um convite para o encontro. Ele pode aceitar ou recusar. Vai ser lindo. Se não, não há nada a fazer, porque essa é quem eu sou. Sim, mas é necessário que haja um convite para o encontro. Sim. Né? Assim, um convite. Assim, até convite de casamento, né? Responda até a data tal. Que tem gente, tipo assim, tá tudo ali, assim, como você pode arcar com isso aqui, como é que é para você, e aí o outro fica ou não. Isso foi numa fase muito inicial, porque para mim era o justo a fazer. Não vou deixar a pessoa, a gente já está muito envolvido para depois falar disso. Sim. Vamos logo aqui no começo, que inclusive que se romper, não é que não vai doer, mas eu acho que dá para... Né? E aí eu estou contando isso mais para que eu acho que muito sofrimento, especialmente na clínica mais neurótica, assim, né, que a gente atende, tem a ver com acreditar nessas coisas inteiras, nessas ideias inteiras sobre relação, sobre família, sobre amigos, sobre trabalho, sobre modo de vida, sobre sucesso, sobre o que é a vida. Esses modos inteiros, eles geram muita dor e sofrimento, assim. E quando a gente pode agredir esse modo inteiro como uma massinha, assim, e inventar qual é o modelo que eu quero para mim, é muito melhor, é muito prazeroso. Talvez isso não dê para você a identidade que você queria, que a forma como as pessoas vissem aquilo. Eu não sei como as pessoas veem, assim, a minha família, a minha relação, mas eu tô feliz, entende? Eu tô bem. Me satisfaz. Isso para mim é suficiente, né? É suficiente. Para mim é suficiente. É esse rolê, né, assim,
ter muita regra para poder viver a experiência e acabar não podendo viver ela. Não poder. E aí que a agressividade entra em jogo. Eu acho que Acho que foi, né? foi pra caralho. Acho que foi, né? Mas aí é isso, sabe? Parece que dá sempre para falar mais um pouco, que é justamente por isso que a agressividade é importante. Assim. Nunca tá completo. Nunca. Não fecha. Porra, mano, isso aí, filho, eu tô exercitando. Não fecha. Desde que eu sentei minha bundinha aqui e falei, então eu vou fazer um podcast. Aí eu fiz o primeiro, lá, o trailerzinho de 6 minutos, avisando o que eu ia fazer. Aí falei, pô, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, não falei, não sei o que, faltou parará. Foda-se, mandei pra... Foi. Aí gravei com Gabriela Faria, falamos pra caralho. Ih, puta merda, eu não falei disso, não falei daquilo. Porra, a gente tá falando de cansaço, a gente não falou de mãe, a gente não falou de... Não. E aí agora eu tô tipo em paz. Isso, Entendeu? nunca tá completo, nunca tá completo. Nunca vai estar mesmo. A gente não preparou uma aula, né, aqui. A gente tá conversando e faltou um monte de coisa, com certeza, e sempre vai faltar. O problema é quando a pessoa tem a ilusão de que conseguiu completar. Sim. Né? E quem ouve ou quem lê fica com a expectativa de que tudo devia estar ali. Que isso é um problema. Hoje, falou disso, mas não isso, não falou aquilo, não falou. Não falou, aí você vai lá e você fala. Você fala, você busca, você busca em outro lugar, né? Assim. Ou você pensa. Porque eu, quando eu ouço as coisas, abre um monte de coisa. Podiam ter tal coisa. Não, é que abriu para você, assim, né? E talvez ache um monte de coisa pra gente depois. Que é o bonito do encontro, assim, né? Poder abrir um monte de coisa. Né? Eu falei num episódio. É foda. Eu falei no episódio, inclusive, foi o episódio que eu gravei sozinha, que eu falei que eu tô sozinha, mas eu tô com um monte de gente aqui. Assim, e é isso, assim, são pessoas que provocam em mim muitas coisas. Algumas eu não quero, então peraí, foda-se, vamos tirar. Eu lembro que nesse episódio eu sentei aqui, e aí eu fiquei sentada assim, aí eu comecei a fazer uns exercícios de aterramento, pra tirar, sei lá, o Jô, a Rebeca, você, a Rosane, fodam-se todos eles para lá, queridos, entendeu? Com amor, né? Todos eles sabem ser muitas coisas, né? Sou eu aqui agora, né? Sou eu. Assim, o que eu quero mesmo? O que eu queria com essa porra aqui? Lembrei, então tá, o que eu consigo fazer? É isso. Foi. E impressionantemente saiu um episódio de quase 40 minutos. Foi ótimo, inclusive. E ótimo. E assim, é que nunca vai estar completo, porque como a gente associa a agressividade a esse processo de alimentação, né, que tem etapas, tem gente que dá conta do alimento líquido, tem gente que só dá conta do pastoso, tem gente que dá conta do alimento sólido, né, que é assim o nosso processo de desenvolvimento. Assim como essa metáfora serve para esses alimentos, serve também para o fato de que a fome nunca termina. Enquanto tem vida, tem fome. A gente come e enche ali, né? Mas aí depois a gente tem fome de novo, tem Nunca está completo. É isso. Que bom, né? A gente pode terminar incompleto também, né? É isso. E aí eu queria te pedir o que eu peço sempre, e esse é um sempre que eu tô gostando de manter, que é uma música que venha pra você a partir disso aqui. Primeiro, que quando eu vi isso, eu disse, gente, não vai dar, não vai rolar pra mim isso aí. Porque eu tenho uma dificuldade enorme em eleger coisas. Sim. É mesmo? Você que manda a gente eleger coisas pros seus cursos? Eu sou, mas... É a hora da vingança. Eu tenho uma dificuldade enorme, assim, cor preferida, música, top não sei o quê, tenho uma dificuldade enorme, sabe essas trends, assim, de 10 álbuns que falam sobre... Não dá, não consigo fazer. Inclusive, de novo, lá vou eu contar mais uma história, antes de dizer a música. No meu primeiro processo terapêutico, bem novinha ali, com 19, 20 e poucos anos, sei lá, a minha questão era, eu não conseguia eleger uma cor preferida. Eu não conseguia nem isso, assim. Qual a cor que eu prefiro? Qual é a... E eu fiquei naquilo, ficava me sentindo mal, me sentindo uma pessoa... Como assim? Eu sou muito mal elaborada, eu não consigo ter uma coisa preferida, o que eu mais gosto, tarará. E eu lembro que um dia eu disse, já sei. E olha, a cor não podia ser a mais errada, porque eu continuo sem ter a cor preferida, mas com certeza não é essa que eu disse que era, entendeu? Eu continuo sem ter, mas com certeza não é essa. E aí eu decidi, já sei. Tive um insight, minha terapia avançou. Minha cor preferida é verde. Definitivamente, eu não sei qual é a minha cor preferida, mas eu sei que não é verde. Mas naquele momento é verde. E eu botei uma blusa verde e fui para a terapia, para dizer para minha psicóloga que minha cor preferida era verde. E eu bati na porta.
Ninguém abriu. E eu bati de novo. E eu bati de novo. E eu me sentei na escada. Não tinha celular pra ficar mandando mensagem, coisa assim. Me sentei na escada de emergência lá do coisa, fiquei. E olhava pra porta e nada, e nada, e nada. E voltei pra casa. Não pude mostrar pra ela. E aí eu, quando falei com ela, eu falei, o que foi que aconteceu? Eu fui, ela disse, não, eu que pergunto o que foi que aconteceu. Eu tava lá na sala esperando. Enfim, foi um desencontro que eu não sei o que aconteceu, assim, eu acho que eu tava tão nervosa, realmente, que eu bati bem fraquinho na porta. E depois fiquei ali com a coisa, justo hoje que eu descobri minha cor, ela não veio e não me esqueceu, aquela coisa toda. Bem assim. Mas aí foi muito importante aquilo para mim. Porque quando eu voltei, eu me dei conta de que, não, a questão é essa. Eu não preciso, a única necessidade de ter uma cor preferida é para dizer ao outro que eu tenho. Porque eu não tô sentindo essa necessidade. É só se o outro me pede e eu não tiver para dar isso. Não tenho. Porque eu tinha para dar e o outro não tava lá. Né? Sim. E assim, para mim foi isso. E aí ali eu descobri que eu... E desde então eu estou em paz com descobrir que eu não tenho coisas preferidas. Porque sempre que eu digo uma coisa, eu digo, mas no outro caso é isso, e no outro caso é isso, e no outro caso é aquilo. E aí, quando eu vi a coisa da música, eu disse, meu Deus, eu gosto tanto de música, eu não vou conseguir dizer. Eu não vou conseguir, eu não vou... Aí eu lembrei, que agora eu não estou lembrando o nome da música, mas é uma música da Raquel Reis. Ela diz assim, sei ser maré mansa e sei ser tempestade. Não venha pela metade. Então, para mim, qual é o nome da música? Não venha pela metade. Olha só. Não venha pela metade, Raquel Reis. Eu gosto muito porque é isso, assim. Eu sei ser maré mansa, sei ser tempestade. E é justamente por isso que eu não... É difícil dizer, né? Você prefere ser o quê? O que você prefere? O que você gosta mais? Os ideais, né? As coisas encaixotadas. E eu gosto muito dessa música, assim, que fala dessa inteireza, né? Eu sou uma coisa e outra. E justamente por isso, algumas partes de mim vão servir para você na nossa relação, outras não vão. E se a gente estiver disposta a se encontrar nesses encontros e desencontros, buracos e excessos, vai ser ótimo. Senão, não há nada a fazer. Por causa da nossa inteireza, que o outro não pode engolir a gente inteiro. Exatamente, é muita coisa. Inteiro é muita coisa. Então, assim, talvez eu seja muitas coisas que sejam interessantes para a nossa relação e tem uma série de outras que não sejam. Então, assim, não vai dar para engolir inteiro. Não vai dar para dizer que de maneira total, integral, eu sirvo ou não sirvo, né? Sim. E eu acho que o gostoso disso, assim, pelo menos para mim, é passar pelo lugar de ok que não me engolam inteira. Ok que não gostem de tudo em mim. Tá tudo bem. Sim. Né? Assim, eu acho que dá uma liberdadezinha, assim, sabe? Enorme, enorme. Ser desgostada é uma liberdade enorme. Aí fulano não suporta você, não sei o quê. Tá tudo bem, deve ter os motivos, deve até estar certo, pode até estar certo. Sabe, assim, existir um pouco de tentar demover o outro dessa ideia, vai que tá certo também. Assim. É uma energia, porra, é a coisa do não há o que fazer, talvez, não é mesmo? Então... Não há o que fazer, é isso. Então é isso, gente. Eu já falei com a Tássia Pinheiro, Gestalt terapeuta. Obrigado a quem ouviu até o final. Aquela ladainha lá, 5 estrelinhas, segue, compartilha, comenta, me ajuda aí a fazer isso chegar para mais gente. Porque tá cada vez mais importante para mim que chegue para mais gente. Eu tô até pensando nessa obsessão que eu tô. Mas tá sendo legal. Esse é o Figuras Podcast, apresentado por Marta Ponto e editado por João Magalha. Um beijo e até a próxima. Tchau. É uma coisa sua que ficou em mim.